Obrigado a todos que amaram os seus líderes, que possa ser um ânimo na vida deles a continuarem servindo ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso. Bom, isso parece o título da mensagem de uma igreja pentecostal. Mas eu sinto que Deus, eu ainda não sou, nem minha esposa, nem estamos perto, mas nós sentimos que há mais de Deus do que apenas vir à igreja, há mais de Deus do que apenas fazer uma meditação por obrigação, do que amar as pessoas por obrigação, do que ofertar apenas por obrigação, do que ler a Bíblia apenas como uma tarefa. E eu sonho em fazer parte de uma igreja onde tem comunhão com Deus e que é movida pelo Espírito Santo em todas as suas atitudes. Nós não queremos ser uma igreja de fazer, uma igreja pragmática. Nós queremos ser uma igreja controlada pelo Espírito de Deus. Por isso, hoje nós vamos falar sobre isso. Manter a chama, o fogo aceso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mas antes de nós lermos, eu quero dar para você um resumo. E o resumo, se você conseguir anotar, é melhor, porque você vai conseguir ler esse texto com essa visão, entendendo o texto. Eu entendo que muitas vezes está por nossa incapacidade de interpretação de texto, por isso que onde o cristianismo chega, ele chega trazendo também educação. E muitas vezes a palavra de Deus não acende o nosso peito porque nós não entendemos. A gente lê tão rápido. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, para a vontade de Deus, segunda promessa de Deus. Acabei. Cheque. Li meu capítulo do dia. Posso dormir em paz sem o diabo puxar a minha perna. Mas o resumo do versículo 1 ao versículo 12, que Paulo ele vai falar para Timóteo, que era um jovem como eu e você, alguns de vocês. Ele diz o seguinte: Timóteo, continue alimentando a chama do dom de Deus. Ele fala assim: Timóteo, continue alimentando a chama do dom de Deus, sem vergonha, tendo coragem, para que você fale abertamente de Cristo e tenha coragem de sofrer pelo Evangelho. Então, o resumo é o seguinte: Timóteo, continue alimentando a chama. Paulo, ele nos traz à mente que a nossa chama de amor por Deus, ela pode diminuir. E se você tem uma vertente mais arminiana, pode ser que você fale que essa chama pode até apagar. Bom, se apaga ou não, o que eu posso falar é que diminui. O nosso amor por Deus e as coisas que Deus faz ali através de nós e em nós, quando nós estamos no nosso secreto, ali no nosso quarto de joelhos, ou se você não tem um quarto, sei lá, no seu banheiro, na área externa, no asfalto de madrugada, mas ali no momento que está só você e Deus, pode ser que você se ajoelhe, pode ser que você abra a Bíblia e você não sinta nada. E quando eu estou falando sentir, não estou falando apenas das emoções, mas é que a palavra de Deus ela faz sentido para você. Ela é verdade para você. Gente, que terrível é nós virmos para a igreja, fazermos parte do Nova Teens, cuidar de outros adolescentes. Que terrível é se a gente não tem um relacionamento vivo com Deus. Que terrível é nós
de alegria no momento, porque era que os pais incentivavam, mas o seu coração nunca pertenceu a Jesus, seu coração nunca ardeu por Deus. Meus irmãos, a sua vida é totalmente diferente quando você tem o Espírito Santo movendo dentro de você. É incrível porque quando o Espírito Santo fala, você escuta, ele te faz lembrar de uma palavra dele e você obedece. E quando você obedece, você vê pessoas sendo convertidas através de você. Você vê pessoas ouvindo a mensagem de Cristo através da sua boca. Você pode ver até curas através da sua oração. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vê alguém com câncer, a gente até chega nessa pessoa e fala assim: Senhor Jesus, eu não sei qual é a tua vontade, mas cura essa pessoa do câncer, do poder do nome de Jesus Cristo. Mas se o Senhor não quiser, que seja feita a tua vontade. E aí quando você não está cheio do Espírito Santo, você já chega lá e fala assim: meu Deus, eu não estou com fé nem para orar direito, imagine para pedir a cura. Então, Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, mantenha a chama acesa. Meus irmãos, qualquer igreja pode se acabar quando os processos dela não se encaixam mais tão bem. Ela se acaba se ela não estiver o seu coração pertencendo a Jesus e com a chama por Deus. Por isso que eu quero ler com você esses 12 versículos. Eu espero que você não durma. Vou ficar de pé. Eu não quero dar para você a tentação de você dormir e não entender o que a Bíblia fala. Pega a sua Bíblia, lê em pé. Muitas vezes já meditei em pé, já orei em pé para não dormir. Talvez seja interessante. Acompanhe a sua Bíblia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Paulo orava por ele? Sim ou não? Sim. Que amor, né? Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que, vamos ler juntos? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Até aí. Vou continuar lendo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Essa palavra poder é a palavra dunamis. Dunamis não é a palavra de uma banda. Dunamis. Eu queria até fazer um acampamento de líderes dunamis. Mas não vai ser não, vai ser melhor. Só que dunamis, quando Jesus falou: olha, eu vou subir aos céus e vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, ele falou assim: vocês receberão dunamis. Dunamis veio de uma palavra que veio também de dinamite. É um poder explosivo, um poder expansivo, um poder de fogo. E aqui ele fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de dunamis, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Meu Deus, agora eu estou meio confuso. Se Paulo é arminiano ou calvinista, porque ele falou que eu tinha que manter a chama acesa, e agora fala que não foi por causa das minhas obras, mas por causa que Deus determinou. Vamos continuar. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Eita, agora... Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão também sofro, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu
Meu Deus, para guardar o quê? Tem uma versão aqui que diz o meu depósito até aquele dia. Amém. Pode sentar. Depois nós vamos ler o versículo 13 e 14. Tu me lembra, Mateus, se eu esquecer de ler o versículo 13 e 14, que ele é um versículo muito importante. Qual o título da mensagem de hoje? Mantenha o fogo aceso. Ele diz para Timóteo: Timóteo, alimente esse fogo. Timóteo, alimente essa fogueira. Eu quero que você lembre que nessa época, pode parecer impossível, mas nessa época não tinha botijão de gás. Não era uma questão de deixar a válvula aberta e girar o botão lá do fogão. Quem tem fogão em brincadeira? Mas era sobre manter o fogo aceso, era como se fosse uma fogueira. Quando eu era jovem, isso até é uma ideia no futuro. Nós tivemos acampamentos de líderes, um de mulheres e um de homens. Os das mulheres foram algo fofinho, assistiam filme, pintavam a unha e tal, aquele negócio, as princesas do Senhor. E os dos homens eram os guerreiros de Cristo. Na primeira noite foi o seguinte: gente, vocês querem jantar? Queremos, estamos com fome. Aí deram um frango para nós, um frango cru. E falou assim: vocês vão ter que fazer a fogueira com o que vocês têm. Meu Deus, aí foi lá, e tinha gente que já tinha ido para o exército e tal, e tentando fazer fogo, e meu amigo, nada. Eu não sei se tinha chovido, eu não me lembro agora. Tanto é que depois veio um irmão com a churrasqueira, para a gente poder assar o frango. Não era frango, era carne, não me esqueço, mas eu lembro disso. Manter a chama acesa era importante, porque te dava claridade, te aquecia durante a noite. Não é só aqui em Manaus, gente, que é quente durante a noite. Existem locais que durante a noite, se não tiver uma fonte de calor, você morre. Lá em Israel, a minha esposa me falou, que eu nunca fui, que à noite faz até quantos graus? 1 grau lá é até 4 graus, né? Então isso é muito frio. Quando dá 25, todo mundo a gente já sente aquele cheiro de naftalina. Todo mundo aqui, ai que frio, 25 graus. Aquela roupa que você comprou no brechó e usou uma vez, fala assim: meu amigo, não vou usar mais não é possível. Então, Paulo está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, a sua vida, o seu pastorado, o seu ministério, a sua santidade, ele tem a ver em você manter esse fogo aceso, em você dar combustível para esse fogo, em você continuar alimentando, colocando o combustível. Não mate esse espírito, Timóteo. Não deixe morrer esse dom, esse presente de Deus. Abane, até que ele fique bem forte. Alimente até que tudo esteja em chamas. E aí o resto dessa passagem, ela serve para explicar como é que ele vai fazer isso. O que é bom da Bíblia é que ela não deixa pontas soltas, ele vai explicar no próprio texto como Timóteo pode continuar alimentando a chama do dom de Deus. Vamos ler o versículo 6 mais uma vez. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Essa palavra chama é uma palavra no grego que a tradução aportuguesado é anasopúrio, que significa pôr fogo, inflamar a mente, reavivar, ser fervoroso. O que Paulo ele fala para Timóteo é que ele não quer que Timóteo ele tenha uma febre. Ele não quer que Timóteo esteja morninho. Ele quer que Timóteo esteja em chamas. Ele quer que Timóteo esteja queimando. Que o espírito dele esteja fervendo. Porque essa palavra também pode ser fervor.
Lá em Romanos 12, 11, projeta para mim, por favor. Vamos ler juntos esse versículo? 1, 2, 3 e já. Nunca falte a você. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Essa palavra fervorosos é uma palavra parecida com aquela que nós lemos sobre chama, mas é uma palavra zio, Z-E-O. Essa palavra zio significa ferver, ser quente. Geralmente essa palavra zio era utilizada apenas para a água. Você queima a água ou ferve a água? Ferve a água, né? Mas pastor, quando eu esqueço a água lá na panela? Bom, você queimou a panela, porque a água evaporou. Então essa palavra zio é utilizada para ferver. Olha só o que Paulo ele está falando para Romanos. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. E se Jesus olhasse para você hoje, você ferve por Jesus ou você está só febril? Você ama Jesus e você fala, Jesus, eu só gosto de ti. O seu coração queima para fazer a vontade de Deus, para aprender de Deus, para evangelizar, para incentivar pessoas. Ou ele está só febril? Ele está só fazendo o que precisa ser feito, porque tem que ser feito, para não ir para o inferno, né? Graças a Deus eu não vou para o inferno. Ainda bem, Senhor, que eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Mas Deus ele não quer que a gente se contente em apenas não ir para o inferno. Não ir para o inferno é uma alegria muito pequena, comparada a encontrar a Jesus. Se eu não encontrar Jesus depois que eu morrer, para mim pouco importa se eu vou para o inferno ou para o céu. É essa chama que Deus espera que nós tenhamos, a chama de viver por Cristo. Não seja preguiçoso, nunca falte a vocês a vontade de servir a Deus. Fervam em espírito, fervam no Espírito. É engraçado porque essa questão do Espírito Santo tem sido um assunto muito novo para mim. Nós como batistas, nós temos medo do Espírito Santo. Porque a gente tem medo de alguém chegar aqui na igreja e estar rodopiando e play, umas Beyblade. Só que, quando eu me desafiei a ler a Bíblia, estou para terminar, graças a Deus, a Bíblia, eu acredito que amanhã eu termino. E aí eu me desafiei a ler a Bíblia, a ler conteúdos, a estudar sobre o Espírito Santo, sem a minha bagagem teológica de Nova Igreja Batista. Bom, eu percebi que o Espírito Santo ele é muito maior e ele pode ser muito mais usado. E se eu tivesse lido a Bíblia antes de receber uma teologia de uma doutrina específica, eu ia ter uma expectativa maior sobre o Espírito Santo. E eu falo para Deus, meu Deus, falta muito para mim poder ser guiado pelo Espírito Santo. A gente quer trabalhar aqui na disciplina e poucas vezes a gente age pelo Espírito Santo. Muitas vezes eu subi aqui para pregar com um texto tão amarrado que eu não dava espaço para o Espírito Santo falar, às vezes algumas coisas que poderia colocar na minha mente, no meu coração. E eu sinto que Deus ele tem me tirado da vontade de aprovação, daqueles que me ensinaram sobre o Espírito Santo, e eu tenho tentado, eu os amo e os respeito, e eu tenho tentado a buscar a Deus, a viver e a entender o que é ser movido pelo Espírito Santo pela Bíblia. Isso pode nos levar a diversos caminhos. Eu espero que possamos ir a um caminho bíblico. Não um caminho de medo, não um caminho de sinais, mas se o Senhor quiser dar sinais também, estamos aqui. Nós queremos seguir por um caminho de ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa é a nossa vontade. Eu acho que esse vai ser, dos próximos anos da nossa igreja, essa vai ser a nossa ênfase, em buscar sermos cheios pelo Espírito Santo.
Vocês acreditam em Jesus, sim ou não? Sim. E tu sabe o que me assustou? Foi que Jesus ele falou o seguinte: é bom para vocês que eu vá embora, para que possa vir o Espírito Santo. Meu Deus, Jesus, não é bom não. Meu Deus, eu estou aqui com Jesus abraçando, sentindo aquele cheiro de peixe, de pescador. Mas se eu posso acreditar no que Jesus falou, e ele disse que era bom o Espírito Santo vir, e que ele seria o conselheiro, e que o trabalho do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo, talvez dê para a gente entender o porquê é bom nós termos o Espírito Santo conosco. É porque nós não conseguimos amar a Jesus sem o Espírito Santo. Não conseguimos moldar. Não olhe para mim como se eu tivesse chegado lá. Nós vamos trilhar essa caminhada juntos, em buscar sermos usados por Deus. Meu Deus, eu mesmo estava falando com a minha esposa, meu Deus, eu não quero falar sobre essas coisas, porque, cara, eu não sou guiado pelo Espírito Santo. Tanta coisa eu preciso ter uma comunhão tão mais próxima de Deus, ouvir tão mais próximo a voz do Espírito Santo, ter uma comunhão tão mais forte ali no secreto, buscando a Deus. Como é que eu vou ensinar essa coisa? Aí minha esposa me ensinou algo maravilhoso. Ela falou assim: meu amor, também não tenho, mas nós temos com a igreja buscar. E se eu falar, e eu falei assim: meu amor, mas e se não acontecer conosco? E se a gente não tiver esse coração aceso? Ela falou: não depende de nós, depende de Deus. O que nos é necessário é buscar conhecer a Deus. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer, acender o dom de Deus dentro de nós. Sabe por quê, gente? Porque senão daqui a 2 anos eu vou estar desviado, você vai estar desviado, você não vai estar mais aqui, porque nós não temos relacionamento com Deus. E hoje a forma de nós relacionarmos com Deus e com Jesus Cristo é fazermos parte do mesmo Espírito. Então nós precisamos manter a chama acesa. Alguns estão me olhando assustados. O que a gente precisa fazer, pastor? Vamos pegar um monte de pneu, levar ali para Margarita, tocar fogo, eita, manter e a gente vai todo dia lá, jogando pneu novo, para manter. Não é isso. O que nós devemos manter aceso é o dom, o presente que Deus deu a Timóteo e Deus nos deu. Deus deu um presente a Timóteo e esse presente, Paulo ele chama de fogo. Agora, manter esse presente depende da obediência de Timóteo. Deus ele nos deu um dom. Agora, para mim, o que parece, lendo aqui, é que depende de mim manter esse dom, esse presente. Eu estou ficando assustado, porque eu não sei mais se eu sou arminiano ou calvinista. Eu estou confuso. Eu não sei mais. Porque eu estou tentando ler a Bíblia só por ler a Bíblia. Pastor, não estou entendendo nada que é calvinista, arminiano. Meu Deus, depois você vai no YouTube, pesquise. E o que é o dom? O que é o presente? Você sabe qual é o presente? O versículo 7 ele diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse espírito que Deus deu a Timóteo, esse espírito de poder, de dunamis, esse espírito de amor, esse espírito de equilíbrio. Então já me mostra que ser guiado pelo Espírito Santo não é ser um maluco da Beyblade, é um espírito de equilíbrio. E é ele que eu tenho que manter aceso. A Bíblia vai falar: olha, não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo de Deus. Como é que você apaga o Espírito Santo de Deus? Vivendo em pecado, não confessado, não buscando alimentar esse Espírito que nós vamos ler um pouco mais à frente. Não buscando
mas que esse Espírito arda em nós e sermos movidos não apenas pelo natural, não apenas por aquilo que os nossos olhos veem, mas pelo sobrenatural, pelo relacionamento com Deus. E aí o versículo 8 continua, e ele fala assim: portanto, não se envergonhe. Portanto, não se envergonhe. Portanto, não se envergonhe. Uau! A vergonha também apaga o espírito. Você tem vergonha de dizer que é cristão lá no seu trabalho? Isso apaga o espírito. Sabe por quê? Porque no momento que tu tem a palavra, se tu não se envergonhar, essa palavra tu pode proclamar a Jesus. E aí tu desce de lá e fala assim: caramba, eu falei um monte de coisa, eu não sei se ninguém ouviu. Aí depois chegam pessoas e falam assim: meu Deus, Jonathan, cara, tu falou da minha vida toda aí. A minha mulher está te contando alguma coisa? Você começa a perceber que pessoas que você nunca imaginava que poderia se converter, se converte. Mas sabe qual é o problema? É que se você se cala, se você tem vergonha, nada vai acontecer através de você. Nada. Nada. Porque você tem vergonha. Portanto, não se envergonhe. Não se envergonhe. Portanto, sejam sem vergonha de Cristo, de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder, o dunamis de Deus. Não se envergonhe de falar sobre Jesus, não se envergonhe de falar que você vai esperar o casamento para ter sexo, não se envergonhe para dizer aquilo que você acredita. Não seja alguém alguém ríspido ou grosseiro, mas não se envergonhe, não se envergonhe, não se envergonhe. Não tenha vergonha de sofrer pelo Evangelho. Não tenha vergonha de dizer das coisas que você sofreu pelo Evangelho. Não tenha vergonha, pelo contrário, suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Abrace isso. Abrace isso. Mateus, ser movido pelo Espírito Santo vai te levar a sofrimentos, vai te levar a estar sempre correndo atrás de uma outra coisa, a sempre estar cuidando de alguém, a sempre se envolvendo no problema, a sempre evangelizando, a sempre uma missão, a sempre mais uma viagem, a sempre mais uma pregação, a sempre mais um evangelismo, a sempre mais um aconselhamento, a sempre mais perder alguma coisa porque você amou alguém. Mateus, isso vai acontecer. Então, Mateus, abrace isso. Abrace isso. Viva com isso. E não se envergonhe de passar por isso. Deus fala isso para o Mateus. E fala também, qual o seu nome? Esse aqui está igual, Mateus. Ele também fala do seu nome. Não se envergonhe. Não se envergonhe também de sofrer. Não se envergonhe. Alimente essa chama pelo poder de Deus. Eu quero chamar a atenção para essa última frase, entre duas vírgulas, essa última oração, né, na última frase, segundo o poder de Deus. Eu nem sei se é oração, em português não é meu forte, mas eu falo assim, é uma oração entre essas duas vírgulas? É uma frase? Uma coisa, sei lá. Quando eu falo oração, não é oração de você falar assim, meu Deus, é a oração lá de português. Ele diz assim, pelo poder de Deus. Quando você alimenta a sua vida com a chama, quando você alimenta a sua vida com o poder de Deus, quando as coisas acontecerem através de Timóteo, é Timóteo que vai receber o lucro?
É Timóteo que vai receber os aplausos. É Timóteo que vai estar agindo. É Timóteo que vai estar fazendo a igreja dele ser evangelizada. É Timóteo que vai estar passando estas coisas. Não, não é Timóteo, é Deus. É o poder de Deus. Quando Timóteo fala sem vergonha, quando Timóteo sofre, quando Timóteo prega, em Atos 4:31 fala que os discípulos todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram a palavra de Deus com ousadia. Não é o Mateus, não é o Timóteo, é Deus. É Deus agindo. Meu Deus, eu queria viver isso. Olha só o que diz 1 Coríntios 12:3. Acorda. 1 Coríntios 12:3. Olha só o que diz. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. No nosso trabalho, na nossa escola, no Coliseu, no Afeganistão, na China, na sala de aula, na universidade, se não for pelo dom do Espírito que nos dá poder, coragem, ousadia. Eu queria ter uma vida movida pelo Espírito Santo, sem medo, sem aprisionamento do pecado, sem aprisionamento do medo de sofrer. Deixa eu dizer uma coisa. Eu estava orando e eu cometi um pecado. E eu me ajoelhei e eu estava orando e falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa pelo meu pecado, tem misericórdia de mim. Não me castigue, Senhor, como meu pecado merece. Não me castigue, Senhor, como meu pecado merece. Fique tranquilo, não traí minha esposa não, tá? O pessoal pensa que pecado já é trair a esposa. Não era esse tipo de pecado, não. Senhor, não me castigue como meu pecado merece. Aí, eu acho que o Espírito Santo falou comigo. Eu acho. Ou foi só a minha mente? Será que eu amo tanto a Jesus ao ponto de falar assim: Senhor, se for para me abandonar esse pecado, me castigue. Me castigue, Senhor, para abandonar esse pecado. Me quebre, me derreta, me humilhe para eu deixar esse pecado, porque eu te amo muito mais, Senhor, do que o conforto. Aí eu fiquei com medo de orar. E aí eu me perguntei: Senhor, será que eu te amo tanto ao ponto de preferir o castigo do que pecar contra ti? Você está entendendo onde o Espírito Santo quer nos levar? Você está entendendo onde Deus quer nos levar? A um local onde a gente não ora apenas para que as coisas estejam bem. Eu lá com medo de orar. Meu Deus, é isso, meu Deus, que tu quer nos levar? Meu Deus do céu. Ai. Era tão melhor falar sobre 5 características de um jovem de sucesso. Tão mais fácil. Oh, meu Deus do céu. E aí eu orei: Senhor, eu sei que tu és um pai amoroso. Deus, me castiga, Senhor. Me castiga. Se for para me abandonar esse pecado, me castiga. Eu quero me parecer mais como tu és. Então me castigue, Senhor. Se for para me abandonar esse pecado, me castigue. É um novo passo que Deus tem tentado me fazer dar. É porque eu sou coração ruim mesmo. Como é que Timóteo ele recebeu esse dom de sofrer pelo Evangelho? Põe aí 2 Timóteo 1,6, filha, por favor, novamente. Parece que ele fala assim, ó: quando que está em você mediante a imposição das minhas mãos. E a pergunta que pode falar, eu tenho que ir passando o Espírito Santo para cada pessoa? Será que é isso?
Mas em 1 Timóteo 4,14, 1 Timóteo 4,14, olha, fica com a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo 1,6. Em 1 Timóteo 4,14, ele fala também do dom, ó. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Então, houve a mensagem, houve a palavra e também a oração. Não sei se era uma oração para aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Não sei se era uma oração para que Timóteo fosse levantado como um líder, como um pastor. Mas houve a palavra e houve uma oração com imposição de mãos. Eu penso que Paulo ele está falando da mesma ocasião, tenho quase certeza. Então é isso, aconteceu uma mensagem, aconteceu uma oração, e eles oravam com imposição de mãos. E aí ele recebeu esse dom. Aqui não fala sobre o dom que Timóteo tem, aqui não fala que é um dom de línguas estranhas, ou que é um dom de profecia, ou que é um dom de cura, mas que é um dom de poder, amor e de equilíbrio, o Espírito Santo. E como alimentar essa chama? Como alimentar essa chama? Como é que Paulo ele diz para Timóteo o que ele deve fazer? Aí eu vou ler os 2 versículos lá. Obrigado por me lembrar, Mateus. Tá bom, obrigado. Aí o versículo 13 e 14 ele fala assim, ó: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina, da palavra de Deus, da doutrina que você ouviu de mim. E aí o versículo 14: quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, Paulo ele fala o seguinte: ouça a palavra, medite na palavra e guarde no Espírito. Medite a palavra de Deus e guarde no Espírito. Medite na palavra e guarde no Espírito. Se você ler 2 Timóteo 1:2, que ele fala assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. E 2 Timóteo 2:1, ele fala assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Como é que eu me fortifico na graça que há em Cristo Jesus? Versículo 2: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, há uma conexão da graça e das palavras de Deus. As 13 cartas que Paulo escreveu, sem exceção, todas as 13, ele começa sempre de alguma forma dizendo o seguinte: graça para você. Como ele diz assim, ó, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Ele fala assim, graça para você. Logo no início das suas cartas, você pode ler todas as cartas de Paulo, ele fala assim, ó, graça para você. Que a graça seja para você. Só que quando ele conclui, ele fala o seguinte, por exemplo aqui, ó, 2 Timóteo 4:22. Lá próximo do final, no último versículo, ele fala assim, ó, o Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com... Então primeiro ele fala que a graça para você, e sempre no final ele fala alguma coisa como a graça seja com vocês. Por quê? Paulo, ele acredita que quando alguém começasse a ler as suas cartas, a graça de Deus está sendo derramada para os leitores. Ele acredita que quando algum cristão, fosse pegar ali o pergaminho que ele escreveu e começasse a ler, a graça de Deus estava sendo derramada no coração daqueles cristãos. E aí os cristãos terminam de ler, e quando ele está concluindo a leitura, Paulo fala assim, que a graça te acompanha agora. É como se aquilo que nós lemos no capítulo 2, versículo 1 e 2.
À medida que eu li, agora eu levo essa graça, eu guardo no meu espírito. Paulo entende que quando eu leio a Bíblia, a graça está sendo derramada no meu coração. E quando eu estou concluindo a minha leitura, ele pede que essa graça me acompanhe aonde eu for. Em 1 Coríntios 2, do versículo 12 a 13. 1 Coríntios 2, de 12 a 13. Parece que quando você começa a prestar atenção em um tema específico, esse tema começa a saltar nos teus olhos direto. Nunca tinha prestado tanta atenção no Espírito. Ele fala assim, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Paulo, ele fala o seguinte: Timóteo, essas palavras, elas não são comuns. Júnior, essas palavras não são comuns. Rebeca, essas palavras não são comuns. Tiago, essas palavras não são comuns. Essas palavras, elas não são comuns, elas são as palavras de Deus. E só há uma forma de você, tão pequeno e frágil, entender as palavras de Deus. É pelo Espírito de Deus. Por que eu não entendo, pastor? Por que essa palavra não me muda? Porque eu medito, decoro, leio. Te falta o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está muito apagado. Essa chama está quase morrendo. Talvez você esteja na igreja, mas nem é mais um cristão. Você é um IBNC. Você é um NIB Via Norte. Você é um peregrino. Um convicto. Um imparável. Uma bereana. Mas talvez você não seja um cristão, uma cristã, porque isso aqui não fala contigo. Em Atos 20, 32, Paulo estava se despedindo e ele estava... É interessante que Timóteo ele estava com Paulo nessa praia em Mileto. E aí, quando ele estava indo embora, Paulo ele fala o seguinte para aquela igreja: estou indo embora, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Timóteo, meu filho, alimente essa chama, lendo essa palavra com expectativa, vindo para a igreja e não pensando, essas palavras não são para mim, o Espírito Santo não está aqui no nosso meio, é só um homem lá em cima segurando o microfone com a blusa branca e uma calça verde. Ou ele pode falar, ou você pode falar assim: o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer me dizer com essa mensagem? O que Deus está falando no meu espírito? O que Ele me lembrou enquanto eu estava ouvindo? Nunca dá sono ouvir uma mensagem assim. Nunca dá sono. Poderia ser um pastor que só lendo aqui, mas se você perguntasse assim: meu Deus, o que Deus quer falar? O que o Espírito Santo está me dizendo nesse momento, ao ler esses versículos, a ter essa explanação, a ter essa explicação, o que o Espírito Santo está me falando? Eu não vou ter vergonha, eu vou abandonar, eu vou largar o que for preciso, eu vou falar para quem for preciso, eu vou ter coragem. Pregue para si mesmo. Leia a Bíblia, não como um jornal, não como Crepúsculo, não como Harry Potter.
lê a Bíblia pregando contra si mesmo. Meu Deus, será que eu tenho mantido aceso a chama? É assim que nós alimentamos o nosso fogo. Deus nos deixou a sua palavra. E as palavras de Deus escritas são as mesmas palavras faladas. Que possamos manter acesa essa chama, indo com expectativa, perguntando sempre o que Deus está falando comigo pelo Espírito Santo. Sabe, às vezes tu está lendo um versículo e Deus te lembra de um pecado, Deus te lembra de uma pessoa, Deus te lembra de um dinheiro que tem guardado, Deus te lembra de um sapato que tu guardou e tu sente assim, cara, eu quero dar esse sapato para alguém. Sei lá, é tanta coisa. Uma vez eu vi uma mulher que comprou uma garrafinha e amava tanto essa garrafinha, amava tanto. Ela comprou uma garrafinha, amava tanto. Amava tanto que quando a gente estava numa viagem, agora eu entreguei. Aí quebrou a tampa da garrafinha, ela me fez voltar na loja. Viajar, comprar essa garrafinha. Aí eu comprei e dei para ela. Aí quando ela chegou aqui de volta em Manaus, ela estava na academia e Deus falou para ela, dê essa garrafinha. Ela, meu Deus, não pode ser dinheiro, porque essa garrafinha veio de tão longe. E o Senhor falou, dá essa garrafinha. Aí ela deu a garrafinha, ficou com a garrafinha com a tampa quebrada e deu a garrafinha com a tampa certa. É ser guiado pelo Espírito Santo. Não sei o que o Espírito Santo vai te dizer, mas quando você é guiado por essa palavra, ela alimenta teu espírito e você obedece, a chama, ela fica acesa. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu venho a Ti, Senhor, com o coração cheio de expectativas que me transformam, Senhor. E que transformem também, Senhor, esses jovens, para que sejam, Deus, moldados e guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que não coloque a sua esperança em pastores, em líderes ou coisas semelhantes, Senhor, mas que coloque a sua esperança em Ti. Que mantenham a chama do Espírito em fervor, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não deixar o fogo acabar, não deixar, Senhor, a chama acabar. Nos ajuda, Senhor, a sermos direcionados por Ti, a sermos guiados por Ti. Nos ajude, Senhor. Nos transforma, Senhor. Acende essa chama do nosso peito, para que os nossos olhos estejam voltados à eternidade. Por favor, Senhor. Eu oro isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Mantenha acesa a chama e até amanhã, se Deus quiser.